Contextualizando. Um feliz sábado, meu querido amigo, minha querida amiga. Que grande alegria, que grande satisfação estarmos juntos mais um sábado para mais uma recapitulação da lição da Escola Sabatina. Vamos, neste momento, fazer aquela passeio histórico, cultural, que sempre nós realizamos com relação à cidade de Éfeso, uma cidade importante, uma cidade que foi fundada no século X a.C. por colonos gregos chamados jônicos, no mesmo local da capital anterior, que era Arzaúa, era exatamente como era contextualizada. A cidade floresceu em 129 anos antes de Cristo e foi a segunda maior cidade do Império Romano, atrás apenas da capital. E no século I a.C., a sua população chegou a 250 mil habitantes. Por isso também era a segunda maior cidade do mundo. Veja que o mundo ele avançou muito do ponto de vista demográfico, mas a cidade de Éfeso, como nós temos em todos os encontros aqui, em todas as recapitulações da lição, nós temos apresentado. Em 253, a cidade foi destruída pela tribo germânica chamada dos Godos, que foram uns daqueles que invadiram o Império Romano e destruíram o Império Romano. Depois, o imperador Constantino I reconstruiu boa parte da cidade e ergueu novos monumentos, novos edifícios públicos e algumas coisas que foram introduzidas na cidade, como banho público, embora a cidade perdeu a sua importância como um centro comercial, mas, portanto, ela ainda se tornava uma cidade importante. No ano 614 depois de Cristo, uma parte da cidade antiga foi destruída por um terremoto devastador, enquanto a outra parte da cidade manteve-se relativamente bem preservada, que é o que nós temos até os dias atuais. E em 2015, a Unesco integrou Éfeso na lista do patrimônio das principais cidades da humanidade, contendo uma das 7 maravilhas do mundo antigo, que é exatamente o templo da deusa Diana, ou Artemis, como era conhecida na época do domínio grego e pelos romanos como Diana. A riqueza de Éfeso não era apenas uma riqueza material, mas também nós tínhamos dentro das riquezas iniciativas culturais, como escolas filosóficas, a escola dos magos e muitas manifestações religiosas, conforme nós reiteradas vezes colocamos aqui a adoração à deusa Diana ou à deusa Artemis. A deusa que era conhecida como a deusa da fertilidade e do meio ambiente. Então essa deusa, conforme nós já falamos, ela tinha um protagonismo importante naquela cidade. Há muitos templos que foram dedicadas a essa deusa. O maior dele foi encontrado, que é exatamente um dos patrimônios da humanidade, e conforme nós já relatamos, ele tinha em torno de 80 metros de comprimento e 50 metros de largura. Também havia estátuas da deusa que foram encontradas em muitos palácios romanos, mostrando o protagonismo e a importância dessa deusa para a cidade de Éfeso e também para o Império Romano. E nos tempos apostólicos, Éfeso era uma das cidades onde o cristianismo mais se difundiu e dela se espalhou por toda a Europa. A igreja que já havia em Éfeso no fim do século I foi uma das 7 igrejas mencionadas no livro do Apocalipse. Então, se você observar, a cidade de Éfeso também ela passou por muitos conflitos, ela passou por muitas guerras, foram momentos difíceis também, mas nem isso fez com que a cidade ela perdesse o seu protagonismo. E eu gostaria de chamar você para, juntamente comigo, nós recapitularmos essa lição que eu tenho certeza que vai ser muito importante. A lição que traz um título extremamente importante e um tema que vai, sem sombra de dúvida, nos trazer uma segurança em um mundo de tantos conflitos, em um mundo de tantas dificuldades, em um mundo de tantas guerras. Só para você ter uma ideia, depois da criação da ONU, que foi após a Segunda Guerra Mundial, o mundo já se envolveu em quase 300 guerras.
Ou seja, nós vivemos em um mundo de muitos conflitos, conflitos sem razão de ser. Além da guerra da Rússia contra a Ucrânia, que estamos vivenciando neste ano de 2023, há muitas outras guerras que estão acontecendo e que delas muitas vezes nós não tomamos conhecimento. E meus queridos, o título da lição de número 13, desse 13º sábado, é Lutando pela Paz. Quais são as armas que nós precisamos usar para nos protegermos contra os dardos inflamados do inimigo e para que nós possamos sermos vencedores nessa guerra que nós estamos enfrentando? Vem comigo e comigo mesmo, neste sábado, discutirmos um tema tão maravilhoso, um tema tão relevante para a minha e para a sua vida espiritual. Bom, o tema agora, lutando pela paz, né? Em Efésios, no capítulo 6, versículo 16 e 17, aqui a lição, ela nos traz, né, esse texto como o texto que vai ser o texto protagonista de todo o estudo da lição. Vem comigo na leitura. Acima de tudo, tomai o escudo da fé, para que possais apagar os dardos ardentes do maligno. Tome o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Veja que texto maravilhoso. Esse texto está nos ajudando a compreender com que armas nós devemos lutar para que nós possamos nos proteger, nos defender dos dardos inflamados do inimigo que vem contra a nossa vida, contra o nosso trabalho, contra a nossa família. É assim que Paulo, o embaixador acorrentado, apresenta nossa parte no conflito entre Cristo e Satanás. O que Paulo quer é exatamente que nós venhamos tomar posse das armas que estão disponíveis do céu, da parte de Deus, para estarmos protegidos e para enfrentar as artimanhas do inimigo e lutar contra as forças espirituais malignas. Deus provisionou a seus servos uma armadura espiritual para que eles resistam com firmeza nesses últimos dias da história desse mundo escuro de erro, pecado e morte. Meus queridos, o que é que nós devemos fazer? Estarmos bem equipados. E com essa armadura, os cristãos, eles devem apresentar uma frente unida diante do inimigo. Somos guiados pelo nosso capitão. Jesus Cristo é o nosso capitão. Em outras palavras, o nosso general, cooperando com todos nós em todas as batalhas. E nós esperamos ansiosamente pela vitória final, quando os inimigos de Cristo se tornarão estrados para os seus pés. Todo inimigo ele será derrotado, todo inimigo será destruído. Quais são, o que nós iremos abordar? Quais são os soldados do exército de Deus? Outra coisa também, o equipamento que o soldado deve usar. A verdade e a justiça, o evangelho da paz, a fé, salvação e a palavra de Deus. E por fim, o ingrediente unificador, né, que vai unificar o povo de Deus, esse exército de Deus nos dias finais, que é exatamente a oração. Então vamos agora, nesse momento, verificar o primeiro texto e no seu contexto, os soldados do exército de Deus. Em Romanos capítulo 13, versículo 12 nos diz: a noite avança e o dia se aproxima. Abandonemos, pois, as obras das trevas e vamos nos revestir da arma da luz, ou das armas da luz. Meus queridos, que texto maravilhoso esse! Ao enumerar e descrever a armadura de Deus, Paulo não pretende representar um guerreiro solitário. Em vez disso, ele usa os verbos na segunda pessoa do plural: fortalecei-vos, vesti-vos, possai, tomai. Está imaginando todo um exército de guerreiros unidos em pé de guerra contra um mal que ele é comum. Então nós somos chamados a estarmos unidos como um exército para enfrentar o inimigo comum. Às vezes você pensa que o inimigo é seu esposo, sua esposa, seus filhos, um amigo, alguém da igreja, mas não é. O nosso inimigo é outro, que nós precisamos nos defender e nos proteger. E meus queridos, a noiva de Cristo, a igreja que já foi enfatizada
muitas vezes na lição desse trimestre, é composta por diferentes membros que cumprem sua função específica dentro do corpo de Cristo, por diferentes tijolos que compõem esse edifício que é o templo, por soldados equipados para lutar lado a lado até o dia glorioso em que a igreja pode unir-se ao seu esposo em uma união eterna. E meus queridos, sendo assim, unidos pelo Espírito, nós formamos um exército extremamente grande. A vitória não será obtida por feitos heróicos realizados por soldados isolados, agindo por sua própria conta e com seus próprios equipamentos de guerra. Não, de maneira nenhuma. Nós não iremos vencer independente um dos outros. Nós iremos vencer juntos. Juntos nós somos mais fortes. Por isso que Cristo nos chama à unidade. A vitória é obtida quando nós agimos em cooperação com os outros, assumindo a posição e realizando a missão que Deus preparou para cada um de nós. E meus queridos, e diante disso aí, qual o equipamento do soldado para enfrentar o inimigo comum? Que todos nós devemos tomarmos posse desse equipamento. Em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4, diz o seguinte: as armas com as quais lutamos não são do mundo, mas têm o poder divino de derrubar fortaleza. Veja que as nossas armas não são armas comuns, não são armas que foram preparadas, digamos, pelas grandes estruturas desse mundo, sob hipótese nenhuma. Efésios, capítulo 6, versículo 14. Permanecei, pois, firmes, agindo ou cingindo os vossos lombos com a verdade, revestidos com a couraça da justiça. Meus queridos, antes de entrar na batalha, devemos estar devidamente vestidos. As roupas amplas usadas na antiguidade eram confortáveis, mas poderiam atrapalhar quando o esforço físico era feito. Imagine ao desenhar sua espada, você fosse trancado em uma dobra de uma única túnica. O cinto então apertava a roupa para o corpo, evitando que ele atrapalhasse os movimentos. Meus queridos, Cristo e sua palavra é a verdade. Eu sou a verdade, disse Jesus. E se eu e você nós estivermos fundamentados na verdade, nenhuma dúvida impedirá o avanço. Então, uma vez revestidos com o colete à prova de bala, a couraça composta por chapas de metal, entrelaçada entre si, protegia o soldado de receber um ferimento fatal no coração, pulmão ou barriga. Deus nos fornece sua justiça para nos proteger de feridas que podem causar a morte espiritual. Veja que coisa bonita aqui, cingindo os lombos com a verdade, revestido com a couraça da justiça. Essa couraça que você está vendo aí na sua tela é exatamente o que era usado pelo soldado na antiguidade para ele se proteger. E espiritualmente a justiça de Cristo nos protege para que nós não venhamos morrer com as consequências do pecado. E nesse sentido, a justiça como a verdade está intimamente ligada à santidade e à bondade. A justiça protetora que recebemos de Deus torna-se a parte integrante de nossa conduta e tratamos os outros de forma justa e de forma boa. Meus queridos, a Bíblia traz uma reflexão interessante. O apóstolo Paulo nos diz, sendo pois justificados por Cristo, nós temos paz com Deus. A justiça de Cristo, o que é que ela significa? É Cristo fazer em nós e por nós aquilo que não é possível nós fazermos por nós mesmos. Vamos nos revestir, meus queridos, desse colete à prova de bala, dessa couraça que é apresentada pelo apóstolo Paulo aí na carta aos Efésios. E agora o outro tópico da lição, o Evangelho da Paz. Efésios capítulo 6, versículo 15. Calçados os pés com a preparação do Evangelho da Paz. Em meio à linguagem militar, Paulo introduz o conceito da paz, porque não somos chamados para o confronto físico. É verdade que nós vivemos em uma guerra em que todos começamos do lado errado. Somos
por natureza, inimigos de Deus. Mas ele entra no conflito de corpo e alma para nos resgatar, para nos arrancar das garras do inimigo e para nos dar a paz. E Jesus disse: deixo-vos a minha paz vos dou, e não vou-la dou como o mundo dá. E assim, portanto, nossos pés devem estar sempre prontos para compartilhar o evangelho da paz que nós recebemos. Mas para isso nós precisamos ter paz no nosso coração, para transmitirmos às outras pessoas. Não devemos matar ou derrotar nosso adversário. Devemos incentivá-los a mudar de lado e abraçar o evangelho da paz. Porque o nosso inimigo é outro, o nosso inimigo é Satanás, o inimigo derrotado. O inimigo derrotado na cruz do Calvário. De acordo com a carta aos Efésios, a paz vem de Jesus e é nossa responsabilidade mantê-la e compartilhá-la. Então vejamos alguns tópicos que são importantes em Efésios capítulo 2, versículo 14. O que é que nos traz ali de relevante? Jesus, a nossa paz, derrubou os muros que nos separam. Efésios 2,15, Jesus comprou essa paz com o seu próprio sangue. Veja que coisa linda. Efésios capítulo 2, verso 17, Jesus anunciou as boas novas da paz. Efésios capítulo 4, versículo 3, devemos manter a unidade do vínculo da paz. Efésios 6, versículo 15, devemos estar dispostos a proclamar o evangelho da paz. A paz, a paz. Jesus disse: deixo-vos a minha paz vos dou. E exatamente esse é o calçado que nós devemos fazer. Paulo diz: como são lindos os nossos pés. São lindos os pés daqueles que anunciam o evangelho da paz. Como tem sido a nossa pisada, como tem sido a nossa caminhada neste mundo. Fé, salvação e a palavra de Deus. Efésios capítulo 6, versículo 17, traz alguma coisa também importante. E, sobretudo, tomar o escudo da fé, para que possais apagar todos os dados do maligno. E, meus queridos, receber a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Veja, o escudo, né, nós já estudamos, agora a espada, né? A espada, o escudo, o escudo a gente viu a couraça, agora a gente está vendo o escudo. O escudo era composto de quê? De madeira forrada de couro e com acabamento de metal. O escudo poderia proteger completamente um soldado agachado e evitar que as flechas ou golpes de espada ferissem o indivíduo. Vocês estão vendo aí na tela o escudo, né? Esse escudo. Deus é o nosso escudo. Pela fé enfrentamos o conflito. E ao enfrentarmos esse conflito, nós estamos confiando completamente na proteção. E é a fé que apagará os dados da provação que o maligno pode nos derrubar. Então esse escudo representa o quê? A fé que nós temos em Deus, que pode derrubar, que pode impedir que nós sejamos atingidos. O capacete de metal dos romanos tinha várias peças que protegiam o pescoço, a face do soldado. Dessa forma, a cabeça ficava totalmente protegida. Nossos pensamentos devem estar focados, meus queridos. A espada do Espírito, com um comprimento de 0,5 metro e uma lâmina reta e larga de 2 gumes, a espada romana permitia ao soldado tanto defender-se dos golpes do maligno, como também ele contra-atacar. Paulo fala da palavra de Deus como a mais afiada do que qualquer espada de 2 gumes e diz que é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Essa é a única arma capaz de transformar o inimigo em aliado. O capacete, o escudo, o capacete e a espada são instrumentos representados aqui de defesa para proteger o cristão contra os dardos inimigos de Satanás. E, portanto, nós temos tudo isso que nós estudamos. E qual o ingrediente que vai nos unificar? Veja que Efésios capítulo 18, versículo 20, diz o seguinte: orando em todos os momentos, com toda oração e súplica no Espírito, velando por ele com toda perseverança e súplica por todos os santos,
e para mim, para que quando abro a boca, me seja dada uma palavra, para dar a conhecer corajosamente o mistério do Evangelho, do qual sou embaixador acorrentado. Fale dele com a ousadia, como eu deveria falar. Paulo, prisioneiro de Cristo, ele nos chama aqui ao ingrediente unificador, orando em todo momento, com oração e súplica. A oração, Ellen White, escritora americana, diz que a oração é a chave nas mãos da fé para se abrir os celeiros do céu, onde se acham armazenados os ilimitados recursos da onipotência. A oração é abrir o coração a Deus como amigo. E meus queridos, orando em todo momento, ele diz aqui, velando por ele com toda perseverança. Olha, nós precisamos ter perseverança, nós precisamos suplicar de todo o nosso coração. E aqui nós iremos conhecer corajosamente o mistério do Evangelho. Paulo diz, eu sou embaixador acorrentado. Paulo estava preso, mas ele estava livre pelo Evangelho. E meus queridos, nesses dias finais da história do mundo, é necessário que nós estejamos bastante protegido com as armas que Paulo diz que nós precisamos nos proteger para que nós possamos estarmos firmes contra as ciladas do inimigo. Quais as lutas que você tem passado? Quais os momentos difíceis que você tem enfrentado? O que você está passando nesse momento? Talvez você esteja passando por uma provação muito forte na sua vida. A Bíblia diz, eu, Senhor, teu Deus, sou contigo por onde quer que andares. A batalha, a luta não é minha, não é sua. Deus, ele comprou a batalha por mim e por você. Não vamos querer enfrentar o inimigo sozinho. Não vamos desviar o foco para pessoas. Vamos desviar o foco para Satanás. Ele é o nosso inimigo. O que vai nos unificar neste momento é a oração. Porque a oração, ela tem poder. E Deus, ele disponibilizou a oração, ele disponibilizou a fé, ele disponibilizou a palavra de Deus como instrumentos para que nós possamos nos defender contra o inimigo. Então nós devemos lutar com paz e lutar pela paz contra o inimigo comum e fazendo da oração o elemento unificador para que através da palavra, para que através da fé nós possamos vencer o inimigo andando com os nossos pés, levando a paz onde for necessário. Então eu convido a você para refletir nessa lição, para fazer com que essa lição ela seja um elemento transformador na nossa vida, para estarmos protegidos contra o inimigo, que é um inimigo comum a mim e a você. Meu querido amigo, minha querida amiga, que Deus abençoe a sua vida. Eu não sei qual é a luta que você está passando nesse momento, que você está enfrentando nesse momento, mas eu te digo, Deus é contigo e Ele está te concedendo, me concedendo as armas necessárias para que nós possamos estarmos firmes e para que nós possamos resistir nesses dias e sermos vencedores nessa batalha. Vivemos um grande conflito, mas a vitória é certa. Para isso e para tanto, eu convido a você, neste momento, a entender esse processo e você entregar a sua vida a Deus, confiar nele, porque a vitória é certa. Diga amém aí onde você está. E eu gostaria, neste momento, de agradecer a você por participar dessa recapitulação da lição. Dessa vez foi eu e você. Não tivemos um convidado especial, porque você é sempre o nosso convidado especial. Eu chamo você, convido a você, neste momento, para fecharmos os olhos e fazermos oração ao nosso Deus. Oremos. Senhor Deus, Pai de amor, de bondade e de misericórdia, nós te agradecemos porque em meio a esse grande conflito disponibilizaste, Senhor, as armas necessárias para que nós possamos enfrentar o nosso inimigo, para que nós possamos entender quem verdadeiramente é o nosso inimigo, com quais armas nós podemos e devemos lutar. Fica conosco, Senhor, nos abençoe, nos guarde, nos ilumine e nos conceda neste momento, Senhor, a tranquilidade de que essas armas que foram preparadas para nós, elas são suficientes para nós enfrentarmos o inimigo, para que nós sejamos vitoriosos, para que nós tenhamos convicção de que a vitória é certa. E através da oração, nós te agradecemos nesse momento a recapitulação do estudo da lição, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado por mais uma vez participar. Dê um like aí,
compartilhe o canal, visualize o nosso canal, tá certo? Se inscreva no nosso canal e que Deus continue te abençoando sempre. E até o próximo sábado, que é o último sábado da lição desse trimestre, um tema maravilhoso, um tema extraordinário que vai encerrar o estudo da lição desse trimestre. Que Deus te abençoe e até o próximo sábado, se Deus assim o permitir.